Pérez, eu sou terapeuta. O tipo de terapia que eu trabalho não é só uma terapia verbal, é uma terapia que agrega sempre alguma prática corporal que visa otimizar o resultado terapêutico. Então, dentro dessa jornada, eu me formei em educação física e aos poucos eu fui caminhando para a área das terapias. Fiz formação em terapia Reichiana de William Reich, e depois fiz formação de florais, e há 22 anos atrás eu conheci o Jinshin Jitsu, que é essa arte oriental que eu vou estar compartilhando um pouco aqui com vocês. Eu poderia falar horas de Jinshin Jitsu, porque é um assunto que eu adoro, é um tema muito rico e tem muita informação e muito conhecimento para falar de Jinshin Jitsu, né? Tem muitas coisas para falar, mas a proposta é que esse espaço não seja um espaço de curso e nem de palestra, e sim um compartilhar mais leve, mais solto. E eu também vou estar dividindo com vocês alguns exercícios bem práticos, bem simples, de autoaplicação, para que a gente possa, no nosso cotidiano, para que nós possamos ter um instrumento de autocuidado, né? E quem sabe inicia aí uma experiência de vocês com Jinshin Jitsu que pode render muitos frutos. O Jinshin Jitsu, ele é uma arte oriental muito antiga. Não se sabe exatamente quando é que o Jinshin Jitsu tem relatos, coisas escritas e desenhos de 3.000 anos atrás, em vários locais do Oriente. Tem na China, na Índia, no Egito, no Japão. Da maneira como nós conhecemos o Jinshin Jitsu hoje, da maneira como ele está estruturado, com os materiais escritos, com a descrição dos fluxos, dessa forma a gente pode localizar uma origem, porque ele veio do Japão, né? Teve um japonês chamado Jiro Murai, depois vocês podem pesquisar sobre isso na internet, tem muita coisa já, muita informação, que foi a pessoa quem resgatou esse conhecimento e de uma forma organizou isso, né, didaticamente, até para que a gente pudesse praticar e aprender. E depois o Jiro Murai teve uma grande aluna, uma americana, filha de japoneses, chamada Mary Burmeister, que foi quem levou esse conhecimento do Japão para os Estados Unidos, e dali esse conhecimento se difundiu, né? Se difundiu pelos 5 continentes. Hoje a gente tem Jinshin Jitsu no mundo inteiro, apesar de que eu sei que para muitas pessoas isso ainda é algo totalmente desconhecido. Mas felizmente cada vez está se difundindo mais e as pessoas aos poucos estão conhecendo Jinshin Jitsu. Mas enfim, o Jinshin Jitsu ele é uma arte oriental. E como toda medicina oriental, ele parte de um pressuposto básico que é importante a gente entender. A medicina oriental compreende que o que mantém a saúde do nosso corpo é basicamente a circulação da energia vital. Que se essa energia estiver circulando de uma maneira correta, de uma maneira harmônica, se ela estiver fluindo pelos canais, né, pelos trajetos, pelos rios de energia que correm no nosso corpo, da forma adequada, se ela não estiver revertida, não estiver desviada, se ela estiver sendo absorvida em abundância e também descarregada, nós vamos manifestar saúde. E aí saúde dentro de um conceito bem amplo, né? Saúde não só física, mas saúde emocional e mental também. Então, nós vamos estar falando de uma medicina que parte desse princípio, né? A gente tem que conhecer, compreender, aprender sobre essas circulações energéticas, sobre como elas funcionam no nosso corpo, por onde elas percorrem, quais são os caminhos, aprender sobre o que, afinal de contas, desarmoniza essas circulações energéticas. Quais são os fatores, quais são as coisas que fazem com que um padrão de energia que esteja circulando de uma maneira ok, correta,
passe a circular de uma maneira alterada, de uma maneira desarmônica. E também o Jinshin Jitsu vai nos ensinar e vai nos dar a conhecer como nós podemos trabalhar sobre essas circulações, né? Como a gente pode ativamente interferir nessas circulações e manter a nossa saúde a partir de um trabalho energético. Jinshin Jitsu não tem contraindicações. É claro que ele tem uma parte técnica de como é que se fazem os fluxos, especialmente para quem é terapeuta de Jinshin Jitsu, como é meu caso, e que aplica no cliente numa sessão. Mas quando nós trabalhamos com o Jinshin Jitsu de autoaplicação, esse nível técnico mais específico não é tão relevante. São posturas simples, são formas acessíveis que qualquer pessoa pode fazer e pode adequar isso ao seu dia, ao seu cotidiano, né? Da maneira que lhe for mais confortável. Isso é o aspecto da arte, né? Tem uma técnica, mas na verdade ele é uma arte. A gente pode ser criativo nessa maneira de utilizar o Jinshin Jitsu. Então, a partir do momento que a gente começa a compreender como essa energia circula, nós vamos então estudar aquilo que faz com que essa energia não funcione bem. Obviamente, existem coisas do nosso estilo de vida que afetam totalmente a saúde, a nossa saúde física, emocional e mental. Por exemplo, o ser humano faz parte da natureza, ele é natureza, mas às vezes o nosso estilo de vida está muito distanciado de um estilo de vida natural. Então, às vezes, o dia anoitece, a noite chega e a gente passa madrugadas adentro, acordados, com luz branca, luz artificial, produzindo uma claridade que não é o que deveria estar acontecendo com o nosso corpo naquele momento, que a gente devia estar no escuro, devia estar descansando. Então, isso é algo que pode trazer um mau funcionamento da circulação energética? Sim, porque é um hábito que pode ser destrutivo para o meu corpo. Como as questões de sono, as questões de alimentação, né? Aquilo que eu como eu me alimento, também pode ser um fator de bagunçar a circulação da energia no meu corpo. Mas existem outros fatores que são os fatores emocionais e mentais. Ou seja, não existe só corpo, né? Um corpo que seja dissociado do que eu sinto emocionalmente e do que eu penso. Está tudo super conectado, está tudo super interligado. Então, a verdade é que os meus estados emocionais, eles produzem muitas alterações no meu corpo físico. E isso é fácil da gente entender. Basta nós pensarmos como nós nos sentimos, por exemplo, quando a gente está muito feliz ou apaixonado. Como que o nosso coração bate, como que a nossa respiração funciona, como que é o nosso sono e a nossa disposição. E como é que isso se dá quando a gente está, por exemplo, muito triste, né? Que a nossa respiração fica diminuída, toda a química do nosso corpo muda. Então, na verdade, esse funcionamento mental e emocional, ele está diretamente conectado com o funcionamento do nosso corpo. O Jinshin Jitsu estuda de uma maneira assim muito profunda como que esses estados emocionais eles interferem nas circulações de energia. Estuda especificamente algumas emoções que são emoções mais básicas e recorrentes a todo ser humano no seu cotidiano, que é a preocupação, o medo, a raiva, a tristeza e um certo esforço que a gente leva para tentar dar conta de tudo. O Jinshin Jitsu estuda como que essas emoções que são tão normais para o ser humano, como que elas podem se tornar um elemento desarmonizador. É claro que sentir todas essas emoções faz parte do nosso repertório de ser humano. E é normal isso, né? Ficar incomodada, ficar enojada, ficar com raiva de alguma coisa, ficar preocupada com alguma situação.
ficar triste, ficar com medo. E tudo bem, né? Quando a gente sente essa emoção e depois ela passa, tá tudo certo. A palavra emoção vem do termo emovere, que significa movimento para fora. Então, quando eu me emociono, eu conecto com isso, às vezes expresso isso, isso passa, tá tudo bem. Nesse nível não ocorre uma desarmonia na circulação energética. Mas às vezes a gente entra num estado emocional e a gente fica nesse estado emocional, a gente cristaliza ali dentro, fica de fundo esse estado emocional. E hoje em dia é super fácil de perceber isso, né? As pessoas estão vivendo tristes, estão vivendo deprimidas, estão vivendo muito irritadas. Basta tu sair com teu carro de manhã cedo para o trânsito e as pessoas mal acordaram e às vezes já estão super bravas, super irritadas, agressivas. Ou o medo, né? O medo também é uma emoção que está muito presente no ser humano como uma sensação de fundo, assim, de estar sempre com receio e insegurança de alguma coisa. Então, quando a gente entra nesse estado emocional e não sai dele, quando a gente fica cristalizado numa dessas emoções, que fica de pano de fundo para a maneira como eu estou me sentindo e estou vivendo, aí sim a emoção ela acaba tendo um poder, digamos assim, de me desarmonizar, de criar tensão no padrão de circulação desses fluxos, de criar bloqueio nessas circulações. Então, o Jinshin Jitsu estuda como isso nos afeta e estuda e propõe uma forma da gente poder interferir nesses padrões alterados de circulação de uma maneira a derreter esse estresse emocional, mental, e deixar com que a energia volte, permitir que a energia volte a circular harmonicamente, para que a gente não venha a adoecer. Dentro da medicina oriental, então, se entende que a doença é uma consequência do estresse acumulado. E que os sintomas, uma dor de cabeça, um mal-estar digestivo, eles podem estar servindo como um sistema de alerta para me informar que alguma coisa não está indo bem. Então, que eu posso, a partir disso, trabalhar de uma forma a contribuir para que a minha circulação volte ao normal. O Jinshin Jitsu, então, ele é uma fisiofilosofia. Ele tem um aspecto fisiológico, onde a gente estuda como o nosso corpo funciona, anatomia e o funcionamento dos órgãos e de um corpo saudável, e tem uma sugestão de prática para esse corpo, uma coisa nesse sentido fisiológica, mas ele também ele tem um aspecto filosófico, que compreende como é o funcionamento de um ser humano saudável. E aí eu gostaria de esclarecer uma coisa bem importante, que dentro do Jinshin Jitsu não tem uma visão única do que é um ser humano saudável. O ser humano é saudável quando ele manifesta o seu pleno potencial, quando ele consegue desenvolver a sua melhor versão, né? Então aí ele está saudável. E é nesse sentido que a gente trabalha, para que cada pessoa seja a sua expressão de saúde. Então, como é que nós fazemos isso? Pausa para a água. Nós fazemos isso através de práticas onde nós vamos tocar o nosso corpo com as mãos. Também poderia ser com os pés, não existe um impedimento. O que importa é o toque em pontos específicos, que são pontos onde existem chaves, né? Onde existem locais onde eu posso acessar essa circulação energética. Como válvulas numa tubulação que eu posso abrir ou fechar para deixar a energia fluir ou para estancar um vazamento num determinado local. Então, tem um aspecto que é simplesmente o toque com as mãos em pontos onde a energia se concentra para fazer esse fluxo acontecer de uma forma harmônica. Mas esses pontos que nós estamos tocando,
eles não são só pontos mecânicos, onde eu abro e fecho o local onde a energia passa. Eles também têm um aspecto filosófico. É como se em cada uma dessas chaves morasse um conhecimento, que eu tivesse uma sabedoria interna, que ao tocar nesses pontos eu posso proporcionar com que essa sabedoria esteja à minha disposição, como se eu acordasse esses conhecimentos. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Aqui no rosto, nós temos nessa região da maçã do rosto um ponto que ajuda a limpar a minha mente e a sair de um condicionamento mental e de uma visão limitada. Muitas vezes, quando nós estamos prestando atenção em alguém que está conversando com a gente, ou se nós estamos em um curso, em uma palestra, a gente coloca a mão e presta atenção assim, né? Ou assim. Ao fazer isso, nós auxiliamos a abrir o nosso funcionamento mental, abrir a nossa mente das limitações, dos conceitos que a gente já conhece, para ter a capacidade de novos aprendizados. Outro ponto que a gente toca sem se dar conta às vezes. Por exemplo, eu quero lembrar de alguma coisa que eu esqueci. Então, às vezes eu faço assim, como é que é aquele negócio mesmo? E coloco a mão aqui. Ao tocar esse ponto aqui na nossa testa, eu ativo a minha memória e ajudo a buscar um funcionamento da minha mente que não é linear, né? Que eu trago todo um conhecimento lá de trás para cá e posso acessar informações que estão guardadas. Então, essa sabedoria interna, a gente faz ela no cotidiano, né? Tem muitas dessas posturas que a gente pratica sem se dar conta, para trazer à tona um funcionamento mais harmônico. Então eu vou ensinar para vocês agora algumas posturas, eu vou ensinar pouca coisa de cada vez, para que em casa vocês pratiquem isso com calma. Vocês podem depois voltar para o vídeo, pausar, pegar cada uma das posturas, fazer durante um tempo. Não tem uma rigidez em termos técnicos. Estou fazendo certo, tem que ser dessa forma ou dessa forma. Eu posso fazer as posturas separadas ou tenho que fazer todas na sequência. Se eu trabalho um lado do corpo, eu tenho que trabalhar o outro também. Não. Tudo isso no Jinshin Jitsu é muito solto. Eu posso fazer um lado só, depois eu posso fazer o outro quando eu tiver tempo. Eu posso trabalhar aquela postura por 5 minutos, ou eu posso trabalhar por 20 minutos quando eu estiver vendo um filme, uma série. Tem algumas posturas que eu posso fazer conversando com as pessoas, como quando eu estou segurando os dedos das mãos. Então tem algo que é bem solto e que pode ser feito no cotidiano, da maneira que for confortável para cada um. Então a primeira postura que eu vou sugerir para vocês, o primeiro exercício é assim, ó. A gente vai colocar as mãos de uma forma bem confortável na lateral do corpo, deixando os polegares aqui na frente, como se eu me desse um abraço, né? Eu estou com as minhas costas relaxadas, tá? O meu ombro está solto, e aí vocês vão contar 36 respirações. Cada um faz a respiração da maneira que for mais confortável, que for mais relaxada. Não precisa mudar a tua respiração, não precisa transformar ela em mais profunda, basta respirar naturalmente e contar os ciclos das respirações. Isso vai levar em torno de 5 minutos mais ou menos. Esse exercício ele produz uma calma muito grande, também produz uma sensação de centramento e de um relaxamento com revitalização. Vocês podem fazer a qualquer momento do dia. 5 minutos, fecha os olhos ou não. Eu gosto de fechar os olhos para poder prestar atenção na minha respiração. Então essa é a primeira prática que eu tenho para sugerir. A segunda prática, que vocês podem fazer na sequência a essa ou não, nós vamos colocar uma das mãos sobre o ombro de uma maneira
bem confortável, não tem tensão no meu ombro, tá, no braço, está relaxado. E a outra mão, do mesmo lado do corpo, eu vou deixar confortavelmente na linha da minha virilha, aqui no meu quadril. E vou relaxar o braço, acomodando as minhas mãos. Uma mão no ombro, uma mão na virilha. Posso fazer 3 minutos. Ou mais, posso deixar 5 minutos. Relaxadamente. Falta de água, né? Depois a gente faz pro outro lado. Eu acho bem legal a gente fazer os dois lados. Mas não precisa ser necessariamente no mesmo momento. Vocês podem fazer em outro momento do dia. Então essa é a nossa segunda postura, confortável, mão no ombro e mão na virilha. Depois, essa postura ajuda a energia a descer pela parte da frente do corpo, a descarregar. Depois nós vamos completar essa postura com uma outra bem parecida. Deixamos uma mão no ombro e a outra mão nós vamos sentar sobre a mão. Procurem estar numa superfície confortável, um sofá ou uma cama que seja macia. Senta e coloca essa mão embaixo do corpo, procurando o isquio, que é um ossinho que tem aqui no final do glúteo. Essa mão que está embaixo do corpo pode estar dessa maneira ou dessa maneira, como for mais confortável. E assim nós ficamos mais alguns momentos, energizando agora toda a circulação que sobe pela parte de trás do corpo. Na primeira postura nós ajudamos a circulação a descer e a descarregar, e agora nós ajudamos a circulação a subir e a revitalizar. E assim a gente fica mais um tempinho. Eu estou só mostrando para vocês rapidamente para que vocês possam fazer isso em casa. E quem quiser pode repetir para o lado direito a mesma coisa, buscando sempre conforto e relaxamento, tá? E a última postura de hoje, ela é um toque aqui na linha do cotovelo, num ponto que eu simplesmente apoio as minhas mãos, apoio os braços de uma forma bem relaxada. Deixo o peso das minhas costas encostarem na poltrona, na cadeira, para relaxar, e sinto a revitalização e ao mesmo tempo uma sensação de autossegurança que essa postura traz. E assim eu posso manter alguns minutos ou mais tempo se essa postura for confortável. O importante do Jinshin Jitsu é que a gente faça um processo de manutenção dessas posturas, que a gente utilize, se acostume a utilizar isso no cotidiano, né? Vai ser a repetição desses exercícios e o tempo que a gente dedicar a eles que vai trazer o resultado. Essas posturas de hoje são bem gerais, vão pegar mais a questão de descarregar o estresse e a tensão e recarregar a energia. À medida que os nossos vídeos forem acontecendo, eu vou ensinando algumas coisas mais específicas para a respiração, para o medo, para a preocupação, para a irritação. Um pouquinho de cada vez, tá? Si te gustó el video, dale like, compartilo con tus amigos y suscríbete haciendo clic en la campanita. Muchas gracias.